Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise de um artigo que saiu no jornal americano New York Times sobre como deveria se parecer um acordo de paz na Ucrânia. Mas antes de começar a fazer essa análise, eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição, está em inglês. Mas antes de começar a análise, eu peço aí para quem não conhece aqui do canal, para se inscrever, compartilhar, dar o seu like, deixe seus comentários, puder contribuir com super sticker ou super chat, ajuda o algoritmo do canal. Se o pessoal quiser contribuir com Pix, o link se encontra aqui na descrição, tá? E para quem ainda não me conhece, eu sou o comandante Robin, sou militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, geopolíticas e estratégicas, com um enfoque profissional. Dito isso, vamos à nossa análise. Bom, o artigo ele começa muito bem. Eles falam do fracasso da ofensiva ucraniana, né? Que tem gente ainda que acha que aquilo foi um sucesso. Boa sorte se você pensa assim. Se entenda, né, com remédios tarja preta. Mas o New York Times admite que a ofensiva fracassou assim, de maneira fragorosa, o que não é novidade para quem é do arte da guerra. A gente avisou isso aí em junho. Em junho nós já avisamos, a ofensiva não tem condições. Pelo planejamento da mesma, pelos recursos disponibilizados, né, e pela consistência das linhas de defesa da Rússia, essa ofensiva, a correlação de forças impedia o sucesso dessa ofensiva. Bom, então o New York Times ele admite isso, já é um começo, né? Segundo, eles falam também dos problemas dos Estados Unidos com relação ao bloqueio de envios de verbas para a Ucrânia, porque o que acontece é o seguinte: os republicanos não querem dar essa vitória para Joe Biden, eles têm outras prioridades, tem Israel, tem o fortalecimento das fronteiras com o México, por onde entram milhares, né, de imigrantes aí, tá? Milhões por ano. Então eles querem, só falam que só vão colaborar com a guerra da Ucrânia se o Biden atender essas demandas aí do eleitorado republicano. E tá esse puxa estica aí e a gente não sabe se vai sair. E o New York Times eles também pegaram assim, descreveram bem essa situação. Agora, o que acontece? A gente tem que olhar uma coisa. A Europa vai dar, acho que 54 bilhões de dólares. Só que esse dinheiro que a Europa dá é a conta gotas, é para manter o Estado ucraniano, não tem nada a ver com armamento. Quem deveria mandar dinheiro para a Ucrânia são os americanos, que enviariam 60 bilhões de dólares, né? Mas é difícil, né? Você tem uma fronteira porosa como essa do Texas, aí você tem problemas lá em Israel, você tem problemas enormes, problemas sociais enormes nos Estados Unidos, mandar dinheiro para uma guerra já perdida. Olha, Biden tem um problema sério pela frente aí. E o New York Times também admite que os ucranianos não vão mais conseguir recuperar o terreno que eles já perderam. Uma pena que só admitiram isso agora, né? A Ucrânia poderia ter poupado centenas de milhares de jovens se tivesse feito um acordo 2 anos atrás, né? O Times também fala aí que os ucranianos perderam toda uma geração de jovens em combate. Eu achei que até aí o artigo foi bastante honesto. Falam da dificuldade de munição por parte dos ucranianos, né? Eles falam aí das pesadas baixas, falam que a Ucrânia vai ter que aceitar a perda de território, que isso é inevitável, né? Até aí vai muito bem. Falam de um provável acolhimento da Ucrânia por entidades tipo a União Europeia, até aí eles vão bem. A fantasia começa quando eles entram naquela que o exército russo perdeu boa parte do seu equipamento, sofreu um setback, um recuo. Olha, gente, nós sabemos que hoje em dia a indústria americana está décadas atrás da indústria russa, indústria iraniana e indústria chinesa, a indústria de defesa deles. E se o New York Times quiser entender o que está acontecendo com esse mundo, é bom ele admitir isso, ou pelo menos estudar mais a fundo esse assunto. Aí começam as fantasias. Porque uma das fantasias é pegar o que sobrou da Ucrânia e botar na OTAN. Não vai dar. A Rússia não vai aceitar isso daí. De forma alguma. A Rússia já começou essa guerra porque ela quer segurança. Ela não vai aceitar o negócio. Já chegaram até aqui, daqui eles vão para frente. Se precisar acabar com o resto da Ucrânia, vai ser uma decisão administrativa no atual momento. Porque as coisas já chegaram onde não eram para chegar. Então, o que acontece?
O New York Times admite que a Ucrânia está em maus lençóis, mas diz que eles querem colocar que a Rússia está na mesma situação. Definitivamente a situação da Rússia não é a mesma situação da Ucrânia. Essa é que é a realidade. A Ucrânia hoje está vendo de propaganda. Né? A Ucrânia ela se mantém na base da propaganda e a Rússia no aço da sua munição 152 milímetros. Essa é que é a realidade. Se o New York Times não admitir isso daí, né, a grande fantasia, o wishful thinking do Ocidente é o congelamento de conflito à moda coreana. Isso não vai acontecer. O conflito da Coreia só congelou porque os chineses sabiam que não tinham condições efetivas de varrer os americanos para o sul da Coreia. Não tinham. Essa é que é a verdade. A Rússia sabe que ela tem condições de varrer o exército ucraniano e vai fazê-lo. Então não há um stalemate, é só na cabeça dessas pessoas, só nessa fantasia. Né? E é uma fantasia mortal, letal para o povo ucraniano, que está morrendo muita gente, né, em função de uma fantasia. Então é uma pena que o artigo do New York Times, que nós sabemos, né, que o New York Times ele é representante de certas entidades americanas, aí eles dão um recado. Na verdade é uma pena que eles tenham essa visão. Não é uma visão boa para a Ucrânia. O New York Times continua acreditando na fantasia dos doentes, dos duendes e dos gnomos aí, né, do congelamento do conflito. Esse congelamento não vai acontecer de forma alguma. Os últimos passos da Rússia no sentido de tomar a Avdiivka já vão nessa direção. Não haverá congelamento. Eles sabem que os Estados Unidos estão em maus lençóis, estão com uma guerra na Síria, outra no Iraque, outra no Mar Vermelho, além da guerra em Israel. Eles não vão. Para que eles vão congelar o conflito na melhor das suas condições? Você só negocia ou você só aceita um congelamento quando você está numa condição difícil, que você fala, eu não vou conseguir resolver daqui para frente, eu vou parar por aqui. E efetivamente não é o caso da Rússia. As indústrias da Rússia estão trabalhando em 3 turnos aí, ainda apoiados pela Coreia do Norte, do Irã e pelo Irã. Não há motivo para eles partirem para esse tipo de abordagem, tá? Eu acho assim, eu já falei diversas vezes aqui, a única coisa que poderia deter a Rússia seria uma grande convulsão política. O Ocidente tenta produzir essa convulsão, mas não vai conseguir. Os serviços de segurança da Rússia são pesados, né? Eles já estão alertas aí para revoluções coloridas, etc. Essa fórmula já esgotou, não vai dar mais. Tem que tentar outra, inventar outra, etc. Então eu acho que a hora que o New York Times ele conseguir entender isso, que essa guerra não tem como ser revertida, as perdas da Ucrânia são pavorosas, eles vão ter que... Eu penso que se a Ucrânia parasse hoje, aceitasse um acordo de paz, militarizasse toda a sua porção oriental, né, diminuísse o tamanho do exército, renunciasse às armas de longo alcance, eles poderiam obter aí uma solução de convivência com a Rússia, até se admitindo a mesma na União Europeia, etc. Mas eu acho que a OTAN é uma coisa fora de cogitação, não só por parte da Rússia, mas também os parceiros da OTAN. Eu duvido que países menores aí vão querer arcar com o custo, né, da possibilidade de você admitir a Ucrânia e no dia de amanhã você está em guerra com a Rússia. Essa é uma grande realidade. Mas a imprensa é isso aí. Né? A imprensa internacional é isso aí, essa visão triste, essa visão obtusa dos acontecimentos. Eles parecem que não conseguem olhar para o quadro. Passados 2 anos aí, né, de uma das guerras mais encarniçadas da história da humanidade, a imprensa ocidental ela ainda não entendeu, né, o quadro dantesco que se apresenta diante dos seus olhos. Ela prefere continuar olhando para duendes e gnomos.